bem-vindos! Estamos aqui no Ficcionários. Aqui a gente transforma a ficção dos sonhos em realidade. É difícil falar em sonho e transformar essas aspirações que a gente tem de empreender aqui no Brasil, que tem uma âncora no pé. Estou aqui com o Roberto Valverde. Roberto, já sou fã dele há algum tempo, tá? Redes sociais. Ele transforma a linguagem do mercado financeiro de forma bem, eu gosto de falar despachada, né? De forma bem simples, para o empreendedor de raiz entender de forma simples como é que funciona o mercado financeiro no Brasil, o mercado de investimentos, o mercado que irriga e traz a razão para o investidor entender como o empreendedorismo no Brasil de fato deve funcionar. Eu acho que esse papel, Roberto, que você exerce nas redes sociais facilita muito o entendimento, né? E a realidade, né? Sem romantismo, como os investimentos devem ser captados e como o empreendedor deve considerar a perspectiva de desenvolvimento da sua própria matriz econômica. Desculpa, falei demais, mas eu quero ouvir mais de você, Roberto. Além de advisor, conselheiro de empresas, o que é que te move? Qual é o teu propósito, irmão? A gente estava até falando um pouco mais cedo ali sobre a nossa reunião na sala, que o que a gente conversou ali já daria um episódio de podcast, né? Mas a minha visão, por ser um cara de cabeça empreendedora, por ter empreendido a vida inteira e ter passado por um movimento de venda e ter sido um tanto quanto um pouco traumático, que me gerou muitas cicatrizes e muitos aprendizados, é de conseguir levar essa mensagem do mercado de capitais, de como funciona o mercado de aquisição, venda de empresa, de governança, de um jeito muito simples, para que o empresário que até nunca tenha ouvido falar sobre o assunto, ele consiga compreender quais são os riscos, como que ele pode tirar vantagem nisso e como de repente ele pode ter uma empresa de um patamar que ele conquistou aquela alçada, aquele tamanho, para ir para uma outra jornada, sendo profissionalizando a gestão, fazendo uma sucessão dela, seja fazendo um movimento de liquidez, vendendo um pedaço ou vendendo uma totalidade a depender do projeto pessoal. E aí eu vou ali com a mensagem mostrando cenários, possibilidades, riscos e retornos mediante a alçada de decisões que ele tem para tomar. Então a minha missão é levar isso de maneira ampla para o mercado brasileiro, expandir isso para a América do Sul, porque eu já tenho mandado conteúdo em outros idiomas aqui, para países Latam, e um objeto social meu pessoal é de me tornar de fato o meu nome a maior referência de M&A do Brasil, não por questão de vaidade, mas a questão de levar o nível de compreensão do ato e fazer de um processo muito transparente para quem vai contratar esse serviço, de quem seja lá quem for, eu tenho deixado a minha contribuição com acesso à informação disponível. Eu vejo o mercado de fusões e aquisições, né, quando a gente fala M&A, né, o Merger and Acquisitions, diferente do mercado americano, né, que a gente aprendeu a conceber essa possibilidade de M&A como uma chance, uma oportunidade das empresas de fato crescerem, ampliarem novos mercados, começar até a certificar produtos, serviços, exportar. Agora, o M&A no Brasil, eu entendo que tem uma certa resistência de receptividade dos empresários aí que estão iniciando essa jornada de ampliação da atividade produtiva para outros estados ou até para outros países com exportação. E qual é a principal hoje dificuldade, Roberto, que você entende para o empresário que fatura aí mais de 10 milhões de dólares, mais de 60 milhões de reais por ano, identificar que o M&A é de fato uma oportunidade de crescimento sem depender da matriz tradicional, de pegar empréstimo em banco, de se endividar, de se alavancar, ou de fazer um financiamento com fundo, essa matriz tradicional de endividamento em comparação com a estrutura de M&A? Boa pergunta. Acho que a origem do problema está no negócio chamado falta de educação financeira. Como as empresas de dono, geralmente elas nascem com o rito de governança do qual ela não existe, de que não existe projeção, não existe um controle financeiro e contábil correto, e às vezes o dono era o cara que estava mexendo na cozinha financeira com o gerente de contas a pagar e receber. Sim. Ele não nasce nem com essa disciplina de conhecimento para fazer comparação de estrutura de capital disponível, quanto de dinheiro ele precisa colocar no negócio versus um plano de expansão
financiado por esse recurso que ele acha que precisa, colocando na matriz de risco tudo que pode dar errado ao financiar esse segunda pernada da empresa. Então, como geralmente ou tradicionalmente um empresário de uma empresa desse tamanho não passou por isso, ele tem dificuldade em compreender a diferença entre vender uma participação da empresa, chamando isso de sócio investidor, para que esse dinheiro seja bem aproveitado num plano que a empresa tenha. E aí, já deixando a mensagem clara, é que para todo empresário que olha para o seu negócio e ele vai captar algum dinheiro para ela, você tem que se perguntar 3 coisas muito básicas. Esse dinheiro serve para quê? Qual é o custo de capital? E se esse dinheiro, quando entrar no meu caixa aqui, qual é o retorno que o meu investidor vai precisar ter para cada real que ele coloque aqui? Você tem que fazer a conta como se você fosse um investidor. E aí você precisa trazer e traçar cenários muito conservadores de cada real que entrou no caixa, para qual o dinheiro novo que esse dinheiro vai estar gerando no seu resultado. Se você não tiver essas respostas, significa que você tem um negócio que você não conhece na mão, ou que o seu negócio pode ser ruim e você não sabe, ou que você está deixando uma grande oportunidade na mesa, de repente pegar muito menos dinheiro que precisa, tendo que dar muito menos participação do que deveria para poder ir para o passo 2 da empresa. Veja que eu estou tentando simplificar as respostas para deixar isso de maneira clara. E não é incomum a gente ver empresários que já estão num patamar de faturamento 300, 500, 700, 1 bilhão de reais, em que os problemas de governança financeira se muito assemelham com o que eu acabei de falar aqui, e ele também não consegue fazer as mesmas respostas. A diferença é que esse cara já foi a banco várias vezes para poder financiar a aquisição de equipamentos, de uma fábrica que ele teve uma visão acertada de montar, mas não calculou todos os riscos, dolarização, o ramp-up da operação, cuja oportunidade, benefícios fiscais a montar aquela matriz em outro estado, quanto tempo esse dinheiro integralizado volta para o resultado da empresa, como que isso afeta o nível de endividamento da empresa para ele conseguir buscar créditos posteriores, como que isso pode contaminar o balanço de uma empresa. Veja que são já perguntas mais estruturadas, que o empresário, quando às vezes tem um negócio bom na mão, um balanço saudável, fica aqui com o gerente do banco no ouvido dele, ele vai lá e pega o primeiro crédito que existe e com o feeling de que ele está fazendo um negócio novo, ele vai lá e faz uma operação que pode ser que dê muito errado e você contamina todo um pipeline de negócios que você na sua mente projetou para alguns anos para frente. Então, sempre tem uma origem do que é a ausência de governança financeira, falta de conhecimento tácito da matéria, de princípios educativos financeiros, de indicadores específicos, de calcular taxa de retorno, de você ter uma boa controladoria, de você precisar ter um bom diretor financeiro quando a empresa permite ter essa alçada, um sistema de contabilidade que as finanças da matriz gerencial bata com o contábil, de você ter uma eficiência tributária já estudada por profissionais do setor. Porque é isso que uma empresa que tem uma gestão profissionalizada faz. Investidores, quando tem esse core de botar dinheiro e buscar um retorno, ele vai olhar para a sua empresa e vai pensar o seguinte: pô, entendi, sua empresa é boa, mas todo o resto é ruim. Então, eu vou te cobrar um pênalti para eu te dar esse dinheiro, vou entrar na cozinha, vou organizar suas finanças, mas isso tem um preço para você, porque eu vou fazer o dever de casa que você nunca soube fazer, inclusive de fazer uma conta melhor que a sua, e vou botar isso na conta da projeção de cada real que eu boto nesse negócio em troca do equity que você vai estar me dando. Que seria um target performance, né? Você estabelece ali a performance-alvo e pode ser direcionada como um mútuo conversível, né? Um empréstimo conversível em participação acionária, que esse é um modelo de negócio que nas estruturas de investimento que a gente opera, né, com private equity, ela se torna preferencial e de certa forma traduz uma estrutura até de meritocracia para o receptor do recurso. E é exatamente essa dificuldade que eu queria compartilhar contigo. Hoje no Brasil, a gente tem essa dor de quando começa a estudar uma empresa, começa a estudar um segmento, a gente comunicar a importância que é a governança, né, traduzindo até em termos simples, é ter a contabilidade em padrão internacional, é ter o DRE, é ter o balancete, é ter os relatórios financeiros da empresa, o histórico dos últimos 3, 5 anos,
para gringo entender, né? E com os indicadores chaves de performance também simples, que a gente consiga até estabelecer métricas de crescimento, né, e prognóstico e vincular essa performance alvo em troca de equity, em troca de participação acionária na empresa. Então, quais os desafios, Roberto, que você entende hoje no Brasil? Até é difícil fazer esse exercício sem pensar em cenário político, né? Mas vamos deixar o cenário político um pouquinho para frente. Como é que você entende essa estrutura dos principais segmentos hoje e as oportunidades que a nossa posição como tanto influenciador como agente de fato, né, é um agente econômico, tanto com investimento direto ou captando investidores para essas operações aqui no Brasil, de atividades essenciais, por exemplo, né, que é o nosso foco alimentícia, metalúrgica, Construtex, que a gente citou até o agroindústrias. Qual é o cenário de oportunidades que um investidor brasileiro, profissional, vamos dizer, a partir de 10 milhões de reais, ou mesmo investidores estrangeiros, podem sinalizar aqui no Brasil como uma oportunidade definida de atuação? Qual é o segmento aqui no Brasil que você entende que a gente pode olhar de uma forma especial, que uma oportunidade ela está se revelando, mesmo nesse cenário aí louco de instabilidade política, jurídica e econômica que a gente vive aqui no Brasil? Eu diria que tem 3 setores que vão demandar muito dinheiro de fora para o Brasil, para cá. O primeiro é a infraestrutura. Está sendo anunciado aí pacotes mais pacotes de saneamento e de infraestrutura por conta de um problema básico que a gente tem aqui de infra, e dinheiro de fora está vindo. E aí você tem a figura dos private equities montando posição aqui no Brasil, seja em formato de consórcio, ou criando veículos próprios de consolidação para entrar nisso, ou fazendo até joint ventures com empresas estrangeiras. E aí obviamente que já existe um nível de governança muito mais adequado até para se estudar esses editais, que são concessões ou PPPs, que demandam muito mais capital, e aí você precisa de uma estrutura mais sofisticada de estrutura de funding para isso. Tem outro setor que é altamente ligado à tecnologia, e que aí de novo você tem capital estrangeiro entrando aqui e olhando em 3 viés. Uma, a parte de infraestrutura, que é a parte de data centers, que isso já está acontecendo, que é um business de capex, somado-se a um benefício fiscal que aquele município ou estado está fomentando para você ter um data center naquela localização, gerando emprego e pagando kilowatt de utilização. Você tem a parte de acesso e base de dados. Então tem empresas de nuvem aqui que estão se posicionando muito bem com estrutura de capital diferente, com uma estrutura como se fosse um venture debt. Quem está fazendo muito isso é até a XP. É uma dívida conversível em que ela pode se transformar em equity, ou uma nova estrutura de dívida que ela vai lá e traz o investidor no lugar dela. Perfeito. Com o custo pré-fixado desse capital para a empresa que está rampando e precisa melhorar a infra dela, porque o negócio já está validado e ela já tem a base de cliente B2B já muito bem segmentada, o churn baixo, o custo, a correlação CAC-LTV está adequada para os padrões de mercado, e o investidor está olhando muito isso. E finalizando a parte de tecnologia, são as empresas de software que têm de maneira nichada, com o uso de inteligência artificial, têm resolvido dores crônicas do sistema aqui nosso brasileiro de gestão de negócios, provavelmente a parte tributária, a parte fiscal, a parte de gestão, a parte de BPO as a services, empresas que estão levando um sistema um pouco mais fácil de gestão de contabilidade de números, como se fosse um BPO, para que essas empresas menores tenham acesso a uma governança que nunca tiveram, porque o financeiro dela ou o contador desconhecem desse modelo. Uma outra oportunidade que eu vejo do agronegócio é assim, o agro deixando de ser tão somente uma commodity como ela é, e muito mais voltada a melhorias de eficiência de operação com o uso de tecnologias abarcadas. A gente estava falando um pouco sobre a questão de confinamento de gado, mas isso se replica para a questão de empresas que fazem exportação de frutas, que tem bons exemplos aí de utilização de tecnologia para melhorar a eficiência, a qualidade do fruto, como ela nasce, o preço que você consegue vender já direto para o mercado comprador, que geralmente é Oriente Médio
e é China, e o mercado asiático como um todo, e o que sobra vai para a Europa e Estados Unidos. Então, eu diria que existe uma grande oportunidade de ter investidor se posicionando para isso. Veja que eu estou sempre trazendo um olhar de que é commodity, mais eficiência de operação, com investimento massivo em tecnologia. Perfeito. E aí, dando um spoiler de como eu vejo tudo isso, é que essas empresas familiares hoje elas têm uma grande oportunidade na mão. Que pelo menos os fundadores que não tiveram a oportunidade de ter tido essa especialização do que a gente está conversando hoje, mas que os filhos estão começando a ter. Então, por exemplo, um grande exportador de fruta que fica em Juazeiro, ele manda o filho ter uma boa formação acadêmica nos Estados Unidos. Esse cara, que hoje está com 30 e poucos, ele volta cheio de ideias e de práticas que ele, se tiver liberdade, ele vai começar a revolucionar a gestão da empresa. Pensando no longo prazo de sustentação da empresa para ele ir para um próximo passo. E isso implica, inclusive, até melhorar a metodologia de governança financeira, pensar em uma sucessão estruturada, olhar para o mercado comprador como um possível investidor e até um possível sócio do futuro. Eu percebo que já está existindo um certo nível de maturidade em algumas empresas familiares a nível de Brasil. Perfeito. Se eu fosse estatisticamente chutar, eu diria que não passa nem de 10% por nível de amostragem. Mas você vê um exemplo replicado, porque a gente começa a fazer palestra para grupos empresariais familiares interessados no assunto, em eventos de nicho de setores específicos, seja vinculados a associações, seja vinculados a empresas familiares que estão ali naquela região querendo ouvir mais sobre o assunto. O efeito crise, política, custo do dinheiro, sempre traz momentos de reflexão para as empresas, porque é sempre na crise que a gente apanha mais e a gente tenta melhorar. Eu conheço vários casos de empresas que saíram pós da pandemia, que quadruplicaram o seu valor de mercado, que fizeram um evento de M&A maravilhoso, porque ou fechavam as portas ou investiam em novo canal de vendas. A exemplo do e-commerce, que foi uma grata surpresa para boa parte das empresas de cosmético, por exemplo, que é um setor que estava andando de lado antes da pandemia e se revolucionou, porque essas empresas, inclusive, tiveram que criar produtos que não eram vendidos antigamente, a exemplo do álcool em gel. Então, veja como a indústria ela se readaptou a uma realidade totalmente hostil para um segmento e um nicho de negócio que aumentou a margem de contribuição, melhorou as margens, melhorou a premissa de crescimento e profissionalizou os sócios para a área de tecnologia, que era o patinho feio da empresa. E agora o capital disponível, via fundos e via outros estratégicos, está financiando a aquisição dessas empresas que se tornaram a bola da vez e foram para uma prateleira que nem eles imaginavam que estivessem indo. Então veja quanta oportunidade existe. E a dependência de logística, né, para canais de distribuição tradicionais era gigantesca. E hoje a gente vê essa transformação no Brasil sobre o outsourcing dos canais de distribuição, né? Tem empresas de bebidas hoje focadas em saúde, nutracêuticos, que tem como principal canal de distribuição o Mercado Livre. Então a gente conseguiu identificar já essa transformação do mercado de logística, né? Até de forma internacional. A gente estava compartilhando o nosso projeto lá de terminal intermodal de logística para as empresas não dependerem mais dos canais tradicionais, procurarem, que hoje é o grande gargalo do Brasil ainda, né? Logística, infraestrutura, e a gente precisa fazer esse movimento quase que, eu não diria verticalização, né, da parte de logística ou de infra, mas de solução, né? A gente pode desenvolver projetos de infraestrutura. Você falou bem de data center. Hoje na região lá do Ceará, Rio Grande do Norte, a gente tem energia mais barata que no Paraguai. Perfeito. Então, a gente identificando oportunidades de instalação de data centers nesses dois estados, a gente já tem toda a parte de fibra ótica lá já estruturada. Já está montada. Já está montada. Então, por que hoje um minerador de Bitcoin, um data center não pode se instalar no Nordeste, no próprio Centro-Oeste, a gente falando a respeito da revolução industrial da pecuária, né? A gente trazer o confinamento para o criador de gado extensivo, investindo esse dinheiro novo, né, que a gente vai buscar. A gente tem o direcionamento com fundos de segurança alimentar, fundos soberanos que querem colocar de fato dinheiro no Brasil, investir nessa revolução da pecuária. Hoje, a gente estava citando, o Mato Grosso é o principal produtor agropecuário do Brasil. A gente tem condição de fazer uma alocação de recursos com
taxa de atratividade menor que o BNDES. A gente está falando hoje de 15% do BNDES. A gente tem fundo de investimento hoje soberano, de segurança alimentar, que topa fazer investimento no Brasil com taxa de atratividade aí, vamos dizer, 12%. E isso para o brasileiro, né, para o agro produtor, para o pecuarista, é quase que inatingível, a não ser falar em BNDES, que hoje não tem mais linha disponível para os pobres mortais, né, do BNDES. Então a gente tem que pensar mesmo fora da caixa. Tem que conversar com o produtor agropecuário e falar, olha, investe em governança, coloca a tua contabilidade aqui para funcionar em inglês, né, para o gringo entender, e vamos começar a conversar em aporte de capital com taxa de juros internacionais, porque ele já está dolarizado, a operação dele já é exportação, é commodity. Então, ele já tem um hedge na operação, já tem um seguro cambial, porque ele não está vendo o mercado externo. E o apontamento que a gente percebe é cultural. Essa barreira do filho que está tentando implementar a mudança. Eu sei porque eu vejo isso na família, essa dor eu tenho também. Mas é na dor que a gente consegue evoluir, né? É no penhasco ali que você aprende a voar ou escalar. Então a gente tem que fazer essa transição de fato para o mercado internacional. A gente tem que pensar no mercado de crédito, além do mercado consumidor. Meu avô falava que quem exporta 30% do que produz vira igreja, de tanto crédito tributário que você tem. Exato. Então a gente precisa pensar em exportação, mas a gente também precisa pensar no mercado de crédito fora do Brasil. E é só quando o BNDES fechou as portas que a gente começou a ver de fato um interesse, né? E esse é a nossa principal, nosso grupo, é a principal porta, é o principal produto que a gente vende. Só que sem um ato preparatório, sem a governança, o dinheiro não vai vir. Como é que a gente convence esse receptor, esse beneficiário? Pergunta de $1 bilhão, eu vou tentar responder de como eu faria, né? A massificação da informação, ela tem que ser feita a todo momento. Via do que a gente está fazendo aqui num canal de podcast, que eu diria que é de caráter educativo. Mas se não formos lá, trazer essa turma para dentro de sala, mostrar casos reais, pegar exemplo de alguém da região ou de outro estado, ou até de alguém do Texas, dos Estados Unidos, que tenha feito algo semelhante, mostrando resultados numa linguagem que ele consiga entender, é o primeiro passo. O segundo é você apresentar para ele a solução pronta, que se você virar para ele e dizer assim, ó, melhore sua governança, contrate um cara aí, ele não sabe quem vai contratar, não sabe quanto vai pagar, e no Mato Grosso não tem. Eu sou conselheiro de uma empresa de transporte em Mato Grosso que fatura mais de R$800 milhões por ano. E eu sei a dificuldade que foi para arrumar um controller, quiçá um diretor financeiro. Você acaba tendo que importar mão de obra que quase sempre vem do estado de São Paulo, que o cara quer pagar. Você tem que pagar um pênalti para ele sair do estado, para morar em outro, que ele não tem nenhuma identidade, para poder, a não ser que seja um expatriado, que é muito raro. Então, veja as barreiras de entrada que ele tem para contratar. Ou seja, aí cabe a nós de novo dar a solução de que, ó, eu te arrumo a pessoa, eu boto o cara aí, a gente vai treinar ele sobre as nossas condições de governança, que a gente sabe que é o padrão que o investidor americano ou europeu vai precisar para te dar aquele dinheiro naquele custo de capital mais barato que o BNDES, e é um trabalho que demora 1 ano com esse investimento que o seu retorno é desse. E aí ser demonstrado dessa maneira para ver se tem uma chance de passar. Mapear a jornada. Mapeou essa jornada, sim, colocou o cara lá, pega esse cara, bota de embaixador. Fulano, agora eu preciso que você divulgue o que você está fazendo na sua empresa, para que seus colegas do agro, que não são seus concorrentes diretos, façam igual a você. Porque com isso a gente está fomentando a riqueza da região, legado de conhecimento, de troca de informação. É uma outra de barreira de entrada e de cultura para ser quebrada, para levar o acesso à informação para mais pessoas, para melhorar o ecossistema de negócio, de executivos que lá trabalham e das práticas. Veja, estou falando aqui de um trabalho de 10 anos para frente. É possível, mas se ninguém abraçar essa causa, ou quando eu falo ninguém sua empresa e outras tantas, num formato de colegiado para fazer isso de maneira massificada, os tiros vão ser dados, as oportunidades vão ser geradas de maneira individual, mas você não massifica o resultado. Eu acho que é isso, levar informação, promover evento, rede social,
mostrar caso e ficar em cima e falar e mostrar. Veja o exemplo que a região de Santa Catarina teve. Eu sempre dou um exemplo porque eu morei lá. Perfeito. Então, é uma região industrial, sempre foi, com cidades, né, que estão agora passando pela sucessão daquele alemão, do italiano, que montou a indústria têxtil, que hoje já está em baixa por conta da competição dos chineses. E tem outras tantas indústrias lá que foram se montando no entorno da grande Florianópolis. Cada cidade de Santa Catarina é um ecossistema de negócio diferente. Blumenau é uma coisa, Joinville é outra, Jaraguá do Sul é outra, Chapecó é outra, que é proteína animal, Sim. Tubarão às vezes é distribuição de logística. E essas empresas e essas cidades, elas não estão se falando para entre si melhorarem as práticas de governança, mas todas elas tiveram um efeito positivo. Executivos de fora melhorando a qualidade de vida foram morar lá, porque São Paulo e Santa Catarina é perto. Então Santa Catarina começou a se beneficiar de uma logística, de uma cidade que é uma região que é mais segura, Sim. boa de se viver, não é tão cara quanto São Paulo, e as pessoas fizeram o box do cheque com salário, bônus, prática de governança, lugar onde eu vou viver, e eles estão melhorando o ecossistema de negócio de Santa Catarina. Então, o estado com o maior número de bilionários do Brasil, né? Não à toa. Sim. Não à toa. Já fiz alguns processos de M&A lá. Geralmente são empresas que têm um outro patamar de números. Obviamente que várias delas têm seu desafio de governança, mas eu poderia dizer que eles já estão começando a ficar num patamar acima. Quando eu falo fora de São Paulo, eu me refiro que São Paulo é um caso à parte de Brasil, de um exemplo que pode ser perseguido, mas existem ali o núcleo das suas empresas e dos seus executivos e gestores, levando essa troca de informação para que as empresas façam isso. Olha, as empresas familiares de Santa Catarina, você faz uma equação de quantas já tem, por exemplo, conselho consultivo nas empresas. Se você fizer a mesma pergunta para o Mato Grosso, você vai ver que a correlação é muito menor. Embora as empresas do Mato Grosso, do ponto de vista de geração de caixa, tenham mais do que Santa Catarina por conta do agro, a governança de Mato Grosso perde muito. Eu estou dando um exemplo que a gente falou de 2 estados aqui, que ambos têm seu senso de riqueza, geografias diferentes, perfis de empresas diferentes, com geração de caixa bacana e tem níveis de governanças ainda num patamar diferente uma das outras. Os resultados estão aí para a gente ver agora. Eu também. Eu tive experiência em Santa Catarina, em Joinville. A gente montou uma planta de uma Construtec para prototipar bangalôs para resort com estruturas de heavy steel frame. Está lá em Joinville. Estava em Joinville, a gente transferiu a operação para Bauru e agora a gente está direcionando por conta de uma fusão para Indaiatuba. Tá. E a grande dificuldade que a gente teve em Joinville foi a concorrência de mão de obra com a WEG. Entendi. Era muito difícil competir e pagar o que a WEG paga para um profissional qualificado naquela região. E agora, por outro lado, a gente conseguiu absorver de conhecimento técnico por conta desse ecossistema, dessa troca de conhecimento que a região propicia, que deu um salto de evolução na nossa operação. A gente conseguiu automatizar o processo construtivo desses bangalôs, né? A gente tem uma estrutura hoje de uma casa conceito de 144 metros quadrados que a gente consegue construir em uma semana e instalar em 72 horas. Ou seja, você teria que ter pagado esse estágio de ter ido para Joinville. Foi um mestrado. Foi um mestrado da startup. Isso, perfeito. Para depois agora buscar outras eficiências depois do dever de casa feito. Exatamente. Entendido. Você resumiu perfeitamente. E hoje, em Indaiatuba, a gente fez uma fusão com uma indústria de vidro, de esquadrias de alumínio, lá que tem total sinergia com a nossa operação. E eles já têm mão de obra, tem acesso aos canais de distribuição muito mais simplificados do que em Joinville. Né? E a grande dor da região de Santa Catarina que eu vejo é a infraestrutura ainda, apesar de ser um estado totalmente desenvolvido, né? e com essa cadeia riquíssima de estruturas de tecnologia com diferentes tipos de empresas. Você citou aí uma vocação, né, produtiva para cada cidade, de fato isso existe. A exemplo de outras pérolas do Brasil de desenvolvimento que não são tão divulgadas, mas sei, para Petrolina você vê um celeiro de hortifruti assim, espetacular. A gente vê melão sendo exportado, remetizado a vácuo para o Japão. Isso aí. Que você vende lá no Japão a $15, um melão. Então, saindo de Petrolina. Saindo de Petrolina. A gente vê em Mossoró lá uma revolução da indústria
de pedra, né, de mármore. Tem as Salinas, que são as mais tradicionais empresas lá de Mossoró, mas hoje você vê um boom de italianos em Mossoró, buscando empresas que... Não sabia disso. Ou mesmo ali na região da Paraíba, ali do Junco do Seridó, você vê onde aquela região é notória pela Turmalina Paraíba, né? Perfeito. Você vê um boom também de investidores lá americanos procurando operação lá de caulim, que é um insumo que é muito utilizado na indústria de vidro, e também de pedras preciosas e semi-preciosas naquela região. A gente vê cidades como no Mato Grosso, que a gente citou, Sorriso, que você tem uma dificuldade gigantesca de mão de obra. Lá, esse custo de atração de uma mão de obra qualificada, ela é evidente. O esforço que algumas indústrias de proteína animal ou mesmo de agroindústrias realizam para trazer profissionais qualificados ou tentar qualificar os profissionais lá que estão inseridos naquela realidade já e mostrar para eles o quão importante, por exemplo, é fazer a adequação e a utilização de fato de tecnologias como drone para mapeamento topográfico, identificação de pragas, pulverização. A gente vê uma dificuldade muito grande das indústrias lá mais tradicionais de adotar tecnologias de telemetria, que às vezes a gente pensa que é óbvio, né? Eles têm resistência a adotar muita isso? Resistência, muita. Principalmente quando você vincula investimento no formato de CAPEX, que ele tem que comprar. E uma estratégia que a gente está utilizando em algumas operações é apresentar a solução como OPEX, né? Como locação, de fato, dessa nova tecnologia. A gente tem até uma operação tributária e vem... Você tem até o crédito de imposto nessa operação. Isso, a gente importa por Zona Franca de Manaus e faz a transferência da mercadoria, né, do bem de capital, entre empresas do mesmo grupo econômico e oferece essa solução tecnológica como uma locação. Aí pode ser o drone, pode ser o conjunto de telemetria, o LTE privado, telecom. E todo esse esforço é para convencer o produtor rural que, agregando essa nova tecnologia, ele pode aumentar faturamento, receita, performance. Se não mostrar esses bullets de maneira muito cristalina, você vai ficar 6 meses numa agenda em glória e não consegue levar adiante. E aquela velha máxima, né? O vizinho tem que ser a prova de conceito. Esses primeiros cases nessas regiões, não adianta você fazer em Sinop se você não fez em Sorriso. Isso. Você já conseguiu fazer um case em Sorriso? Hoje a gente tem em Sinop. É exatamente esse exemplo. Tem que fazer em Sorriso. A gente tem uma operação no vale. de câmara hidropônica com grão germinado em Sinop, e agora a gente está levando a operação para Sorriso. A gente tem 16 cases já no Brasil. Próximo ano a estratégia desse conceito, né, do Agritech. A gente tem uma empresa que chama Rural Wealth Brasil, RWB. E a estratégia dessa empresa é exatamente internalizar a tecnologia no formato de parceria agroindustrial, que é dividir a geração de receita, a receita nova. Então, sobre o dinheiro novo, a gente divide o resultado. Então, a gente pega É um modelo ganha-ganha mesmo, como se diz na Faria Lima. Para o cara topar. E se a gente falar em sociedade em equity, não engajam. Não engaja o produtor rural, não engaja o pecuarista. A gente tem que falar, olha, vamos investir na sua operação do dinheiro novo, vamos dividir pela metade aqui. A gente vai pegar aqui aquele exemplo que eu estava citando, né? Um pecuarista com 10 mil hectares. Ele está faturando, a título de exemplo, 100 milhões por ano de reais. Então, se a gente libera 90% da área dele, né, 10 mil hectares, ele passa a fazer o confinamento em 1.000 hectares e libera 9 mil hectares para produzir outro cultivo, né? Quando a gente fala em outro cultivo, você tem a safra, a safrinha e outra safra. Na verdade, são 3 cultivos. Né? E você pode aí duplicar tranquilamente o faturamento da empresa em pouco tempo. E essa estratégia demanda um investimento de pelo menos um faturamento de 1 ano desse mesmo pecuarista. E a estratégia é a gente convencer o pecuarista, talvez não para 100% da operação dele, mas vamos separar aqui uma gleba de 30%, vamos fazer esse movimento e você entender como pecuarista que a revolução industrial na pecuária existe, de fato. Perfeito. E a gente conseguir convencer, né, em cada região tem um case estabelecido, e a melhor forma que eu vejo hoje é através do advisor, é através do conselheiro. A gente tem aqui hoje na nossa operação engenheiro agrônomo, engenheiro de alimentos, internalizado.
E você manda para lá. E a gente faz o direcionamento via workshops. Perfeito. A gente monta um workshop com associação, Dá certo? cooperativa. Tem dado, já nos últimos 3 anos. A gente tem patrocinado, inclusive, alguns eventos. Certo. Né? A exemplo da AgriShow. Aham. A gente patrocina um evento de abertura. Já montei podcast lá, que a gente Ok. convida os produtores rurais a entenderem um pouco desse novo modelo de negócio, que é a parceria agroindustrial. A gente tem fundos de investimento americanos, canadenses, australianos, que estão operando no Brasil com esse formato. Inclusive, um deles é nosso vizinho aqui. Tá. Foi um dos motivos da gente estar aqui hoje. Que a gente convenceu o fundo australiano, americano, canadense a não operar de forma indireta. Não somente aportar capital nos grandes players do mercado financeiro. Ok. Que é o que eles faziam antes. Ok. Eles colocavam dinheiro aqui no BTG, na XP, Perfeito. nos outros... Agora ele está entrando nos Project Finance direto nas direto. empresas. Exatamente. Via o seu auxílio como alguém que conhece o modelo brasileiro. Exatamente. Para levar a solução e o dinheiro dele lá, nesse combo aí. E a grande barreira de entrada nossa é fazer essa interlocução sempre. Né? A gente tem sócio americano, então eu tenho que explicar para o meu sócio americano o que é precatório. Eu tenho que explicar para o meu sócio americano o que é que representa a reforma tributária no Brasil. Se vai complicar, se vai melhorar. Eu tenho que explicar para ele por que uma indústria tem fundo de reserva de ação trabalhista se ela está cumprindo, em tese, Perfeito. a legislação. Perfeito. Porque uma indústria que fatura 100 milhões de reais tem EBITDA aí de 10%, ou seja, tem uma EBITDA aí de 10 milhões de reais, tem que deixar de fundo de reserva 3, 4, 5 milhões de reais para ação trabalhista. Não tem lógica para o investidor estrangeiro. Não tem. Então, a gente, de fato, tem que inovar no aumento de rentabilidade, no aumento de eficiência operacional, mas agregando maior rentabilidade no produto final. Eu tenho que convencer um americano que ele consegue escalar exponencialmente o resultado dele se aquele produto lá do produtor de cana-de-açúcar, ao invés de ele vender a cana para fazer a operação do etanol ou do açúcar refinado, que ele pode vender a cana dele para fazer o caldo de cana em lata e exportar para os Estados Unidos. Perfeito. Ou a questão da água de coco, né? Que você faz o aperfeiçoamento, aumentando a rentabilidade do portfólio, investindo em um produto final com um ticket maior e utilizar o mesmo insumo, né? Do que a água de coco, você faz o óleo de coco com utilização em aerosol, para utilização no mercado mais gourmetizado, ou então para cosméticos, né? Esse mesmo insumo. Isso demanda investimento, isso demanda governança prévia da empresa para poder captar esse recurso e trazer um sócio investidor. A gente tem alguns cases bem interessantes em relação a aumentar a rentabilidade do produto final. E esse é o foco sempre das operações que a gente investe nossa energia, né? Que o dinheiro, no início a gente tem que de fato colocar energia, colocar investimento em recursos humanos. A gente tem que, até o nosso tempo mesmo, a gente tem que direcionar para fazer essa abordagem educativa do empresário e entender que ele precisa realmente fazer essa transição de mentalidade, virar essa chave. A segunda, terceira geração ajuda. Só que é um cuidado que a gente tem que ter. A gente estava conversando sobre isso de perfil sucessão, né? Essa estrutura de planejamento de sucessão para as indústrias, ela talvez no nosso checklist é o ponto A. A gente, antes de iniciar, você falou, Roberto, especialmente que se não houver uma sinergia de propósito e até de unidade de linguagem entre os sócios, você não ingressa em nenhum tipo de operação. Isso. E é esse o ponto principal que a gente analisa também. Se não houver um planejamento de sucessão, não adianta a gente estar conversando com um empresário, que normalmente a gente está falando com a velha guarda aí, né? Isso. Indústrias, agroindústria, indústria Isso, de atividade tudo velha essencial guarda. é velha guarda. 70 plus aí. É a idade dos meus sócios aqui, né? Os dois têm 70 anos. Então, quando eles vão conversar com a velha guarda, eu até falo com eles, olha, essa reunião vocês não precisam ir, mas eu preciso ir de terno. Porque eles me veem jovem, né? E o terno é aquela história, né? Você tem que se vestir não para ser visto, mas para ser ouvido.
E se eu não tenho ainda cabelo branco, né? Só tenho alguns aqui já, tô com 40 anos. Mas e muitas vezes eles encaram a velha guarda, né? É o old money, né? Essa nova perspectiva de gestão como um desperdício, é um trade-off, né? Um custo de oportunidade, como um desperdício de energia, porque eles acham que eles conseguem virar a chave da governança ali em 3 meses. Sim. Quando a empresa precisa de 1 ano, ele precisa... No mínimo. No mínimo. E a gente tem essa dificuldade, e eu tenho essa sinergia imediata com a segunda e terceira geração. E normalmente eles estão na mesma reunião. Parte da solução seria você ter um exército de conselheiros consultivos e sair colocando nas empresas. Sim. Fazer o que a Dom Cabral tenta fazer, só que lá com objetivos diferentes, porque é uma turma mais do ar professoral. E aí fica uma pegada muito de consultoria. Uhum. Mas eu acho que vai ser um agente facilitador, porque você vai botar alguém para arrumar a casa antes de você entrar e seu ciclo de venda ele vai encurtar. Perfeito. Essas coisas têm que andar em paralelo. Eu digo por força da minha experiência de conselhos consultivos de família, e quando entram temas de sucessão, entra temas relacionados à gestão de empresa, como se olha os números, se faz sentido a empresa arrumar investidor, se ela pode ser vendida ou não, como fazer, em que momento, quanto custa, e o que é que o fundador vai fazer após o evento de venda. Perfeito. Se não ficar alguém de fora isento, com a visão do macro, trazendo esses inputs, a empresa familiar geralmente não sai do lugar. Não porque eles não tenham nem capacidade de fazê-lo, aqui vão ficar incluídos na operação e se degladiando no almoço de família aos domingos, regado a vinho e carne. Então, cabe a nós ter um papel fiduciário importante na sociedade de empresários para estar levando esse olhar e traduzindo. Boa parte do que você falou aqui, apertando a tecla SAP, que é basicamente, se eu fosse dizer uma frase, para você conseguir levar a empresa para um outro patamar e arrumar investidor gringo, o que você tem hoje disponível não serve. E a estrutura que vai lhe ser pedida para você receber um investidor, perfeito, não é igual você estar negociando com o gerente do Banco do Brasil na sua mesa, mandando um balanço produzido pelo seu contador há 20 anos dentro de casa. Isso ele entende. Não significa que ele vai acreditar, porque a galera do agro ainda é mais introvertida e desconfiada, fruto da natureza do ambiente que eles vivem. Então você também tem que colocar isso adicionalmente. Por isso que tem que ter um elo de confiança com alguém dentro da empresa. Sim. Porque ele vira um braço de confiança de alguém que vai estar lá o tempo todo massificando com a linguagem pragmática e simples o que está acontecendo naquele mundo fora lá, daquela empresa dentro de Sorriso. E o que está disponível de oportunidade, o que está sendo feito em outros países. Porque, inclusive, a gente traz cases do que outras empresas fazem para as reuniões de conselho para poder mostrar o que outros grupos familiares estão fazendo. Para o cara não ficar só vendido numa notinha no valor econômico, né? Perfeito. Acho que é bom levar estudos e casos. E isso facilita quando eu vou passo 2 meu trabalho, que é fazer um evento de M&A, que o cara não sabe o que é. Ele acha que contratar um advogado da família, o cara da confiança, é o cara que vai vender a empresa dele porque está parecendo que ele está vendendo uma propriedade rural. E não, ele está vendendo uma empresa que tem ativo, que tem passivo e tem geração de caixa. Né? Então, explicar esses conceitos e como se você faz um valor de uma empresa dessa, que é chamado valuation em inglês. Qual é a métrica que é considerada? E todo o rito que ele passa até, de fato, uma agroindústria ser vendida, para o cara entender isso, são meses de conversa. E mostrando e deixando o assunto fresquinho na cabeça dele para ele entender e se impulsionar a levar o processo adiante para pelo menos querer saber como é que a coisa funciona. O que acontece é que só no ambiente de crise é que ele quer fazer isso, porque ele está altamente alavancado, aí já não tem comprador, ou então só vai ter aqueles fundos de special situations. Uhum. Então, assim, nas nossas atividades que são complementares aqui, acho que vivemos dores parecidas, que tudo combina em levar informação, educar, quem são os agentes replicadores que vão estar levando essa informação de maneira clara para eles, com que frequência, quem de nós vai lá conversar com eles, em quanto tempo, como é que a gente volta, como que formamos esses novos sucessores nessas empresas, que são os filhos ou até executivos que lá estão, ou executivos que indicamos que para lá vão, que tem os nossos valores de nossa pegada, que tem outro fator que a gente não falou aqui. Sim.
Você colocar um executivo de uma multinacional empresa familiar, a chance de dar certo é zero. São culturas diferentes, governança diferentes, empresa de dono, o cara é imediatista. Vai dar 3 esporros no cara que foi da Unilever, o cara vai embora. E o cara da Unilever vai querer criar um comitê de gente de gestão para discutir turnover de funcionário. O dono da empresa não vai topar isso, ele vai achar que é uma perda de tempo. Veja a dicotomia e diferença de culturas. Embora são 2 personalidades que têm uma agenda de conhecimentos distintas, mas não vai dar o match. Cabe a nós de novo aqui ter essa sensibilidade até na hora de indicar o perfil certo. Olha quanto trabalho tem. Tudo relacionado à educação empresarial, educação de gestão, formação, ensinar a empresa em médio e longo prazo, tecnologias, estruturas de capitais diferentes, porque o nosso Brasil é pobre e com pouco recurso disponível no BNDES, que quando, por agendas políticas, destinam mais dinheiro para determinados grupos e todo o resto que lamba a sola do sapato, né? Que é o que a gente está vivendo hoje. Então, esse trabalho é constante. Nós temos essa responsabilidade, já que conhecemos o caminho, conhecemos os personagens e como funciona, de levar isso. E aí demanda tempo. São sementes, né? Você está plantando suas sementes aqui dos projetos que você me participou. Eu tenho tentado plantar as minhas sementes aqui com a agenda de levar a agenda de maneira muito clara sobre aquisição, venda e fusão de empresa, para que todo mundo entenda o que é isso, para que isso fique sempre no radar das conversas entre os empresários que têm noites mal dormidas, com problema de dívida, com problema de sócio, com problema de um negócio que não está vendendo bem, com o custo do dinheiro que aumentou, com o mercado que mudou a maneira de consumo. Tudo isso o cara tem que ficar ali quebrando a cabeça e pensando. Então, formato educativo de levar informação. E é o que a gente está tentando fazer hoje aqui nesse podcast. Sim. A gente consegue até identificar algumas oportunidades ainda aqui sobre fundos subsidiados, né? Subvenções, exemplo do BNDES, FINEP. Mas as oportunidades, elas exigem até uma matriz criativa do empreendedor. A gente tem alguns exemplos aqui, eu citei um deles antes da gente iniciar o podcast, sobre a Construtec, que a gente conseguiu recursos no BNDES via inovação em tecnologia, fazendo importação de impressora 3D e investindo em captação de mão de obra. Essa linha de crédito no BNDES ainda existe, no Banco Nordeste também. Agora, essa mesma estratégia a gente pode direcionar com uma operação de seleção de sócio investidor internacional, que tem interesse nesse segmento aqui no Brasil, principalmente voltado aí à parte de entretenimento focado em resorts, ou mesmo a parte de infraestrutura de agro. A gente no Brasil tem um déficit aí de 76% de silagem, a gente perde 30% da produção de grão com mofo. 30%? 30%, porque o grão fica no chão, né? Eu não sabia que era 30%. Então a gente perde 1/3 da produção do Brasil. Imagina isso em termos de bilhões Mesmo de dólares. no silo refrigerado? Não, no silo, a manutenção, ela ocorre, a perda do silo ela chega entre 3% a 6%. O silo hoje tem estrutura até de telemetria, você consegue identificar. Isso. Agora, 76% das operações do Brasil ainda estão no chão. Entendi. É por isso que tem essa perda de 30%. Isso. Aí o que está no chão, a perda média é de 1/3, de mais de 30%. E a nossa função, como estruturador de captação de investimentos ou seleção de sócios investidores, via parceria agroindustrial, nesse caso, é a gente selecionar os agroindustriais, né? Eu gosto de citar essa expressão, porque produtor agrícola no Brasil, quando está faturando mais de 100 milhões, ele passa a ser agroindustrial, e de fato é. De fato é. Então a gente tem que olhar para essa operação de infraestrutura, no caso a silagem, ou mesmo a infraestrutura de logística e de telecomunicação. Para o agro, a telecomunicação é essencial. E às vezes o agroindustrial ele não tem essa percepção, que ele precisa ter uma estrutura, por exemplo, de LTE privada, ele precisa ter uma torre celular dele. Ele acha que a Starlink resolve o problema dele. Não resolve. Ele precisa ter uma estrutura de 4G, 5G com um raio de 10 km, porque ele consegue direcionar a reunião de informações, né, com os sensores de telemetria e economizar no diesel. Eu vou dar um exemplo. As torres de irrigação, elas são ativadas por geradores a diesel. Se você tem um sensor na sua fazenda lá, em 10 mil hectares, né, que são
10 mil campos de futebol. Um sensor lá no solo que identifica a umidade e, por exemplo, a produção do milho. A umidade, quando o milho consegue manter mais a umidade, mas tudo depende de condições até de vento. E se eu consigo ler por esse sensor ali de solo que ainda existe umidade, eu não preciso irrigar. Se eu não preciso irrigar, eu não vou gastar um diesel. E esse estudo de caso hoje no Brasil é amplo. Essa informação via Embrapa, ela está muito bem divulgada e acessível, mas a grande dificuldade do produtor é acreditar no aumento da produtividade por ter uma torre LTE privada que ele vai ter que investir um capex médio de 3 milhões de reais. 3 milhões de reais, às vezes, não é o fluxo de caixa livre da operação dele. Agora, se essa solução for via OPEX, ele pagando ali 10 mil reais por mês, ele vai engajar. E essa solução pode ser via condomínio rural. Ok. Por conta da amplitude. Né? Agora, se o produtor rural, o agroindustrial for depender das empresas no Brasil de telecomunicação para colocar torre celular lá, esquece. O Brasil tem um déficit também bem semelhante, de quase 80%, 83%, se eu não me engano, de cobertura de telecomunicação, 4G e 5G. Uhum. Porque o Brasil, nossa dimensão continental, se você for analisar centro-oeste e norte, a quantidade de black spots que a gente tem é gigantesca. Inclusive, empresas seguradoras, elas não cobrem muitas máquinas agrícolas por conta dos black spots. Isso. Pela falta de rastreadores, de capacidade. E aí o cara não consegue nem financiar equipamento, às vezes, porque vai ter... Porque não tem rastreabilidade. Não tem rastreabilidade. Então, é uma dor de infraestrutura, no final das contas. Mas existe já solução no formato de OPEX, que o produtor rural, o agroindustrial, tem que ficar atento. A gente pode até fazer uma transição. Lembra que o agroindustrial não sabe nem o que é OPEX. Exatamente. A gente tem que explicar para ele qual é a diferença entre CAPEX e OPEX. O OIM, outra sigla. Não sabem. Sem falar isso, o cara não vai saber. Pegar o DRE lá, gerenciar e falar, o OPEX aqui, ó, é como se fosse um custo de um aluguel. Isso, perfeito. Ou seja, você não está fazendo um desembolso de comprar. O ativo, o equipamento não é seu, ele é alugado. Mas, você tem esse benefício de imposto. Porque você opera nesse enquadramento fiscal. É X mil reais que entra todo mês aqui, beneficiando o resultado da sua empresa. Aí o cara começa a compreender. No 13º mês, essa alocação já pagou o custo de economia que você vai ter aqui no Nacional Diesel. E essa motivação... Regime de condomínio permite o cara ter uma estrutura mais barata porque atende a todos. Só que você tem que convencer todos os condôminos a adentrarem no projeto. Perfeito. Tem que levar o mesmo idioma, a mesma proposição de valor para todos de uma vez só, numa sala. Sim. Se forem conversas individuais, ferrou. São 10 aviões que vai pegar para comer milho e tomar cerveja, né? Eu tenho um engenheiro agrônomo aqui, você vai conhecer, o Roberto. Meu xará. Ele é de Mato Grosso, né? Ele está trabalhando agora com a gente. E o trabalho que a gente tem desenvolvido em conjunto é exatamente essa tradução. Essa tradução desses indicadores financeiros para a linguagem do agroindustrial, do produtor rural, do pecuarista. Nunca pensou em fazer um guia, não? Faz um guia. Um guia traduzindo linguagem financeira para o produtor do agro. Eu acabei de te dar um site aqui. Faz esse guia. Vamos fazer junto. Faz no chat GPT, pô, é fácil. Sim. Eu fiz um guia de M&A, sabia? Fiz um guia de M&A de 30 páginas, é um sucesso. Para o cara preparar a empresa do zero a vender. Eu explico tudo. O que é fluxo de caixa, o que é número, o que é valor de empresa, os sócios, etc. E todo mundo que entra no meu site lá, robertovalverde.com.br, ele baixa lá, dá só os dados dele lá, e baixa esse guia. Rapaz, o que tem de gente que me responde agradecendo que pela primeira vez na vida alguém explicou. Não fui eu não, eu fiz no chat GPT. Fiz o prompt lá e joguei lá. Material educativo. Sim. E aí quando o cliente me procura para falar de um M&A, ele já nem faz aquelas trocentas perguntas que alguém me faz antes. Então, até o meu lead já vem mais qualificado para possivelmente fechar uma venda. Primeiro que ele está grato que você deu material gratuito para ele, todo mundo gosta. Sim. Segundo, que diminui a fricção de conversa. Terceiro, que você já analisa se o cara realmente vai engajar ou não. Sim. Acho que é uma boa. A gente fez um diagnóstico preliminar, que quase que automatizado, né? Para cada empresa da gente, a gente direciona esse diagnóstico preliminar. O empreendedor ele preenche lá uns requisitos quantitativos da empresa e ele recebe esse diagnóstico preliminar, que é exatamente
o direcionamento de captação de investimento, quanto ele pode economizar de imposto, Perfeito. o quanto ele consegue ali... Ele entende o material que você manda para ele? Essa pergunta é excelente, porque realmente tem uma resistência que a gente precisa de uma segunda reunião, conferência ou reunião presencial, explicando o que é. para explicar como aqueles números são gerados, né? Porque a gente faz, por exemplo, o diagnóstico com um indicativo numérico. Ele não acredita no número, né? Exatamente. Ele acha que você está montando. É uma montagem. Exatamente. São 3 indicativos principais. É captação de investimento, quanto ele pode captar em dinheiro, qual a taxa de juros possível, considerando esse cenário de captação internacional, que é de 6 a 15% ao ano, que a gente utiliza como métrica principal, o aumento de faturamento, o quanto a gente pode aumentar de faturamento da empresa. Com certeza, seu segundo funil de processo de venda precisa mesmo a venda consultiva. É igual no meu caso aqui. Ninguém vai me dar mandato de M&A, fruto do cara eu mandar para ele o material. Tenho que explicar para ele como foi a metodologia que eu avaliei a empresa dele, como é que é o mercado, quem vai comprar, a que preço, quais condições, qual vai ser o papel dele, como funciona, quanto tempo demora, quanto custa, qual é o tempo dele disponível, quem ele vai ter que envolver do time. Quantas conferências faz por dia, João? Rapaz. Então, esse é o bom problema que eu tenho hoje. Porque como eu optei em não ter uma empresa cheia de gente para estar aqui fazendo 30, 40 vendas de empresas por ano, eu vendo 2 ou 3. É assim, então eu falo mais do que eu deveria e menos do que eu poderia, entendeu? Então assim, é muita gente para poder falar, fazer essa educação consultiva. Eu tenho um time de onboard comigo que faz esse negócio, mas assim, a figura do Valverde, ela é mandatória porque é um cara que me conheceu em rede social e ele, não, eu quero falar com ele. Eu me tornei esse é o problema de você ser o seu próprio branding, né? Sim. Mas eu fiz de caso pensado. De ter que fazer lá, endossar, referenciar e explicar. Aí eu passo o 3, o cara fala, e quando é que você vem aqui na minha empresa? Ainda tem essa. Cara, a depender do valor da empresa, eu vou. Eu sei que isso não é escalável. Como eu optei por não ter muitos mandatos por ano, eu tô ok com isso. E às vezes a logística de Brasil, você vai para um lugar que não é um voo direto, né? Voo com escala e mais carro e mais... Para depois disso, de fato, o cara te dar a confiança e dizer assim, ó, tome o mandato, vem da minha empresa. Perfeito. Então, assim, é um ciclo de venda que demora meses até o processo começar e você, de fato, vender. 2 anos. Numa linha média. Então, do meu lado aqui, eu tenho que construir o quê? Um backlog de empresas com valores médios, que você calcula o quanto de mais ou menos de valuation você tem na mão, de mandatos assinados, num prazo médio, quanto tempo um M&A desse demora e qual a taxa de mortalidade de um M&A desse não andar, não ter interessado, alguém desistir. Tem a taxa de desistência. E disso quanto que converte de fato em honorário. Então tudo isso do meu lado aqui eu tenho metrificado para também não estar gastando tempo pegando ou mandato demais ou não fazendo um filtro adequado para não estar colocando empresas que a gente sabe que não vai ter chance de ter um evento de liquidez, nem para eles, nem para nós. Perfeito. Então, acho que até talvez é parecido com o seu, naquele funil que você me participou, de fazer a consultoria, para depois ir lá e preparar os números, para se tudo der certo, depois conectar com o investidor e faz a estruturação do funding, né? De investimento direto hoje, a gente tem uma métrica de uma empresa por quinzena. Para já fazer a efetivação. Isso. Hoje a gente faz investimento direto, mais ou menos de 2 a 3 empresas por mês. É bastante. E esse investimento direto é exatamente nesse formato do equity com target performance. Tá. Então a gente entra com equity inicial de 3% e com target performance, em alguns casos, até 70%. Tá. Então, e mais o dinheiro do investidor. E mais o dinheiro do investidor. Então é um formato... Você sempre entra com equity performance também? Ou a depender do caso? São raros os casos que a gente não entra. Raríssimos. Porque aí a gente consegue... É o skin the game, né? O nosso... Mas você tem braço disponível para controlar todas essas empresas que recebem investimento? Porque é bastante empresa para quinzena, é muita empresa. Sim. A gente administra hoje... Quantas empresas? Eu não criei essa metodologia, claro, mas a gente criou uma forma nossa de gerir empresas diferentes em 7 áreas. A gente tem um administrativo, financeiro, jurídico, o marketing comercial, o infra e tecnologia.
Tá. Com essas 7 áreas, que normalmente eu faço a reunião com essas 7 áreas na segunda e eu faço a reunião das empresas na sexta. E de terça e quinta eu faço o estratégico, eu faço o comercial. Você mesmo? É. Quantas empresas Personalíssimo. Quantas empresas você tem sob gestão hoje? Hoje a gente está com 36. Bastante. E a gente tem um percentual de exit no final do ano em torno de 25% a 30%. Aí você vai renovando. Então, Isso. seu limite é ter essa quantidade de empresas por ano ou você vai aumentando isso? O limite está vinculado à capacidade de mão de obra que a gente tem. Então, se eu tenho... E muita dessa capacidade está diretamente relacionada à qualidade do prestador de serviço. Porque muitas funções, claro, a gente terceiriza. Por exemplo, a parte de atos preparatórios, Sim. de conversão da parte contábil, né, no padrão internacional. Perfeito. Hoje eu terceirizo com 3 empresas. Mas o meu grau de envolvimento e do meu sócio Luca nessa conversão, ela é muito próxima. A gente se envolve muito nesse processo de... o nosso controle também, o Paulo. A gente se envolve muito nesse processo de convencimento dos agentes, né, da empresa, dos executivos da empresa, da importância em se dedicar a fazer essa conversão do CPC, Comitê de Pronunciamentos Contábeis do Brasil, para o BRH, para o SGA e para o FRS. Então, esse movimento demanda muito do nosso tempo. Imagino. Pessoal até. Imagino. Mas quando a gente consegue passar desse momento, né, de transformar a mentalidade dos executivos da empresa em prol desse projeto de médio e longo prazo, de ampliar o faturamento da empresa, ampliar a rentabilidade, aí todo o restante... Vocês têm que se deslocar até a empresa também? Sempre. Vocês vão nas empresas também? Pessoalmente. Sempre. Além de ter os executivos lá, vocês às vezes vão lá? Sempre. Fazer uma reunião, às vezes semestral? Por isso que eu uso bota sempre. Dificilmente... Você está rodando. Indústria, tem que ir lá. Até recentemente eu tenho um mentor que... Por que vocês não botam conselho consultivo nessas empresas? Ou isso já é feito? Isso existe. Vocês já colocam? Já, mas é também uma quebra de paradigma que a gente tem que implantar. Conselho consultivo, conselho administrativo, normalmente, essas empresas que têm um perfil mais familiar, que é onde a gente trabalha, onde a gente navega, que é esse middle market, é também um paradigma, é também uma ruptura que a gente tem que implantar. Para você ter uma ideia aqui, eu tenho participação numa startup que vai ser uma rede de academia, uma clínica de arte marcial. Clínica porque a gente vai ter judô para criança, jiu-jitsu para executivo e funcional para os pais e os avós. É uma academia focada na família. Esse conceito wellness a gente trazendo dos Estados Unidos e lá como sócio, nessa nova empresa que chama Anima, né, que é a alma em latim, eu tenho um sócio que ele é administrador, psicanalista, filósofo e faixa preta de jiu-jitsu. Então esse meu sócio, e ele tem filhos com necessidades especiais, um é autista e o outro é superdotado. Caramba, que perfil, viu? Então ele tem a dor total do perfil do propósito dessa empresa. A gente quer ter em 3 anos 15 sedes no Brasil, a gente está montando a primeira com esse conceito, né, que é muito focado, porque às vezes, por exemplo, eu estudei no Marista tem lá o professor de judô. O professor de judô, o meu professor hoje ele está com 75 anos, ele é descendente de japonês, né? E ele tem um perfil muito rude de disciplina. E esse perfil dele funcionou para a minha geração, mas para essa nova geração, você precisa ter um profissional que tem uma formação de pedagogia, de psicologia, que saiba conversar com os pais. E esse perfil de professor, eu tenho, acho que até o seu irmão Daniel... Seu primo, perdão. Daniel Valverde, ele tem talvez a mesma concepção como o Fábio Canto também tem com o projeto social dele. A gente vai abrir 30% das vagas para bolsistas também, de escolas municipais. E essa metodologia geracional, ela mudou muito. Você tem que comunicar hoje de uma forma muito didática, né, com a criança, com o adolescente, e mais didática ainda com os pais. E hoje, por exemplo, eu tenho uma filha de 3 anos. A minha filha de 3 anos, ela tem um perfil muito parecido com o meu. Ela é muito hiperativa. Se eu levar a minha filha para um diagnóstico com um psicanalista, com um psicólogo, ele vai identificar traços ali de TDAH, de hiperatividade, e em alguns casos até propor medicação.
Mas depois que você coloca uma criança de 3, 4 anos numa atividade que tem uma matriz disciplinar como o judô, em 1 mês, em 30 dias, o perfil comportamental dela muda drasticamente. Quando você coloca uma criança, 3, 4 anos, com esse mesmo perfil em contato com animais, com cavalos, né? Que eu também sou... A gente tem aras, eu tenho essa cicatriz aqui é de cavalo, então é uma paixão que eu tenho. E a criança, quando ela começa a ter uma vivência com animais, a equinoterapia, ela tem uma evolução do perfil comportamental sem o auxílio ali medicamentoso, né? Que é muito complexo. Hoje, você quebrar essa barreira clínica de não aderir numa primeira fase a um tratamento medicamentoso. Eu tenho família que é tudo de médico, né? Meu pai, minha mãe. Eu também. Meu pai é cirurgiano. Sou filho de um e casado com outra. Então a gente é quase médico. A influência da indústria Sim. sobre os profissionais, sobre o que diz o que é certo e errado, a gente tem que tirar esse conflito da mesa. E a nossa percepção ela tem que, como também para os negócios, né, e para a família, ela tem que ser pragmática. Peraí, vamos testar uma metodologia aqui mais humana. Vamos colocar essa criança aqui em contato com a natureza, em contato com uma disciplina marcial, para ver se ela melhora, em vez de aderir a um tratamento clínico tradicional. E esse é o perfil, no caso da empresa. A gente tem é difícil até entender, né, como hoje fazer essa junção de mercado financeiro com empreendedor com propósito, né? Às vezes, quando a gente vai falar com alguns gestores de fundo, eu falo, como eu falei para você no início, não, aqui a gente tem um lema que é uma coração poesia. Eu falo, isso aí é conversa de podcast. Mas não é. Toda empresa que a gente atua, de fato, a gente tem essa exigência de comunhão de propósito, e identificar se a empresa tem uma atenção dedicada a um legado que faça sentido, né, para a nossa direção energética, né? Quando a gente fala em dinheiro, dinheiro é energia. Uhum. Né? A gente vai pessoalmente na empresa, se essa empresa estiver produzindo um produto do qual eu não acredito, por exemplo, tiver um produto que a gente sabe que faz mal à saúde, né? Se for uma empresa de refrigerante, não vai me motivar, uma indústria alcoólica bebidas alcoólicas não vai me motivar a servir como eu sirvo hoje para uma agroindústria, para uma metalúrgica focada no mercado de construção, para um resort que a gente sabe que está focado na família. Então é melhor escolher, né? Na vida da gente nem tudo é só retorno financeiro, né? Às vezes não dá nem tempo para a gente usufruir. Então a gente procura focar exatamente em projetos que têm essa comunhão de propósito e alinhamento com essa tese de investimento. Nossa, você falou bem sobre essa nova tendência aí, wellness, nutracêuticos, bem-estar, e a gente está vendo essa realidade, né? Essa mudança aí até da nova geração em cuidar mais, beber menos, ter um foco mais em projetos ou empresas que tenham essa consciência. Eu não gosto dessa expressão, mas ela virou quase que um termo dessa geração, essa tendência ESG, né? Environmental, Social Governance, governança ambiental social. Que eu falo tendência porque até Bet hoje fala que é ESG. Exato. Então, será que realmente esse termo ele pode ser aplicado de forma... Eu acho que não. Real, né? Com propósito? É a SG 2.0, né? É que eu costumo brincar, né? O mercado precisa de nomenclaturas novas para... acho que jogar uma área cinzenta aqui do que de fato está por detrás disso. Sim. Aí de novo a gente tem que apertar a tecla SAP, porque, cara, empresa de dono, o cara não quer saber dessas terminologias. Isso para ele não faz a menor diferença. Ele quer saber quanto está sobrando na última linha, quanto que ele vai ganhar mais de dinheiro, como é que ele vai ter menos risco no negócio dele, como é que ele se livra daquele cunhado chato que está trabalhando na empresa lá, que ele não quer o cara lá. Verdade. É esse tipo de coisa que a gente se identifica. Eu achei que vocês têm uma escala muito grande de empresa aqui entrando. Eu pensaria em ter um sistema plug and play, de dizer, no pacote que tu vende lá, você já bota um conselheiro no meio do caminho, que ele vai começar a fazer outras entregas que talvez só um cara da caixinha de agronomia ou um BPO as a service, ele vai fazer um pedaço, mas não vai fazer um todo. Eu não sei o quanto disso ou não vai melhorar a sua conversão de fato arrumar um investidor. Mas já alguma vez você pega a equity e o performance, era bom você ter uma cadeira sua lá.
na figura de um conselheiro independente apontado, que não precisa ser de administração, com a composição do sócio novo, porque você tem um equity performance para receber. E alguém da cultura que já veio, da metodologia, que entrou com você desde o início, que aculturou a empresa familiar para aquele momento, que depois deu um momento de entrada de um novo sócio, esse conselheiro também deveria ter a experiência e visão para preparar a família a ter um novo sócio para o ongoing dar certo, que eu não sei qual é a taxa de sucesso aqui dos seus equity performance, mas depois no podcast você pode me contar isso. Sobre o nível de maturidade que a empresa tem ou percebe quando ela arruma um sócio, né? Porque como é que fica a vida aqui dos seus clientes depois que entra esse sócio? E sócio gringo, né? De cultura diferente, cabeça de financista, Perfeito. com alguém que outro dia não tinha nem cultura financeira, né? Eu fico curioso para saber como é que funciona isso, ou se dá os clássicos problemas, que é quando um private equity clássico entra na empresa e toma conta do financeiro e depois enche a empresa de consultoria e traz executivo de mercado que não conhece nada do setor e a chance da tese de não dar certo é grande. Perfeito. Como é que é isso aí? Eu até citei essa metodologia que a gente usa de imersão na atividade, né? Eu costumo, de fato, fazer uma imersão na atividade produtiva, vivenciar como essa estrutura ela é gerida, quem são os referenciais do segmento, e a partir daí, quando a gente vai incluir executivos, a gente por isso que quando a gente entra com equity, a gente pede pelo menos o controle do financeiro, que é o mais crítico da empresa. Sim. Então, a gente tem a controladoria, e quando a gente vai direcionar qualquer ação operacional, se você tem o financeiro na mão, você vai ter o operacional. Ok. Né? E o direcionamento sobre uma nova atividade produtiva, eu vou dar um exemplo prático para até referenciar aqui de forma mais prática, né? A gente faz um trabalho, por exemplo, para uma indústria metalúrgica. Eu até citei bem rápido esse exemplo. Uma indústria metalúrgica que produz aço tubular, que antes só era direcionado para o saneamento básico de construção civil, com margem de 6%. Quando a gente transformou aquele aço tubular em kit de irrigação, que era só dobrar e ficcionar o aço tubular, que era um investimento aí de 3% do faturamento anual da empresa, a gente conseguiu mudar o perfil do público-alvo, do cliente dessa indústria, que paga à vista, paga antecipado. E a gente começou a iniciar empresa de 60 anos, uma metalúrgica de 60 anos, nunca tinha exportado na vida. Ela começou a exportar o kit de irrigação que não tem barreira tarifária nos Estados Unidos. Essa mudança, essa virada de chave na empresa, ela necessitou uma internalização de um conceito de uma outra empresa brasileira que já tinha feito esse mesmo procedimento. Então a gente não estava inventando a roda no Brasil. Certo. Né? E a gente conseguiu mostrar na prática que esse modelo de negócio dava certo. Aprovou com o dono que isso poderia funcionar, ele topou. Perfeito. Você apresentou a projeção financeira para ele ver para quê, e você fez e deu resultado. Isso. Mas aí, desculpa, aí já entrou um investidor? Você já fez o movimento? Sim. E aí quando o investidor entrou, você continuou lá com aquele equity que você pega na entrada? E como é que está sendo a vida dele agora após a entrada do investidor, que imagino que seja um fundo gringo? Americano. Isso. Como é que está sendo essa convivência? A necessidade do conselho administrativo existiu no primeiro dia. A gente implantou o conselho administrativo na empresa que não existia. Tá bom. Tinha um cunhado chato lá, inclusive. Sempre tem. E a gente teve que direcionar exatamente a estrutura de um conselho administrativo com uma composição tecnocrata. Certo. Eu tenho que ter técnico aqui para cada área. Ok. Essas 7 áreas que a gente direciona, a gente tem a composição do conselho administrativo focado nessas 7 áreas. E a família lá, o membro da família fazendo parte do conselho também. Que era o fundador e o filho. Está funcionando sendo bem treinado, essa dinâmica? Hoje, essa composição, a gente tem basicamente 1/3 das empresas de todos os grupos que a gente já operou. Beleza. E que a gente já... Sempre de administração? Sempre de então administração. Então é SA? SA, Sociedade de Capital Fechado. Então o conselheiro lá responde no CPF. Perfeito. Balanço auditado, divulgado. Quando você falou em conselho consultivo, é importante, o conselho consultivo até pode ser uma ferramenta de transição para o conselho administrativo. Exato, ele prepara. Exatamente. Isso aí, é o warm-up. Exato, perfeito. É parecido aí, fazendo analogia com futebol, é você chamar, às vezes, o Bernardinho
que a vida dele era com vôlei, mas o Bernardinho tem muito a agregar em estrutura desportiva. Perfeito. E, às vezes, e essa mentalidade do industrial metalúrgico em ter na composição do conselho executivo dele um profissional da Faria Lima é idêntico. Isso aí. O cara, pô, para que eu vou chamar o cara que só sabe de voleibol ou só sabe de mercado financeiro para minha indústria metalúrgica? Exato. Então a mentalidade... Mas quando ele começa a vivenciar os insights, os estudos de caso, que esse conselheiro, ainda como consultor, agrega na operação dele, que é essa estrutura. Vou dar um exemplo de construção, por exemplo. A gente tem uma construtora lá no Nordeste que a especialidade dele é hotelaria. E a gente conseguiu fazer uma captação para essa via BNDES de saneamento básico. Certo. E você pensa, a linha de saneamento básico para uma construtora de hotel, a estratégia que a gente direcionou através de um conselheiro que era especialista em saneamento básico foi: por que você não consegue uma isenção de 10 anos de IPTU? Porque você vai fazer o saneamento básico de uma cidade. Que belo insight, hein? E aí, olha, fica a dica. Não, legal, belo insight. Pega esse aí, Então a gente fez uma estrutura isso já com o Ministério Público assinando, um termo de ajuste de conduta. Olha, a construtora vai fazer o saneamento básico da cidade, numa região, hoje é um dos principais do Brasil, ali no norte de Alagoas, que a cidade não tem saneamento básico mínimo. Aí a construtora fez o saneamento básico da cidade e conseguiu 10 anos de isenção de IPTU para a estrutura do resort. Então, e no BNDES e no Banco do Nordeste também, saneamento básico, inovação e tecnologia são as duas linhas de crédito ainda disponíveis. Caramba. Então, qual é a construtora hoje que vai usar a linha de crédito de saneamento básico? Pouquíssimas, porque tem essa estrutura, adotou essa estrutura de inovação, vamos dizer assim, no modelo de negócio. Interessante. Com a isenção do IPTU. Qual é a construtora que vai utilizar linha de crédito de inovação e tecnologia de bens de capital e equipamento? A construtora que comprar impressora 3D de concreto. Entendi. Então, são estruturas hoje no Brasil que a gente iniciou esse processo, vamos dizer, até de revolução industrial dentro da construção civil, mas com a figura de um consultor que era um técnico na área de saneamento básico. Entendi. E outro consultor que era um técnico na área de tecnologia. Entendi. De construção civil. E essa visão de inovação somente foi recepcionada a partir da estrutura de um conselho consultivo multissetorial. Então você já validou seu modelo que está dando certo. O negócio é botar nas outras que ainda não tem, né? Eu entendi que tem 1/3 delas, você tem ou a maioria delas? Um terço a gente conseguiu já o conselho administrativo. Tá. Agora, para as demais, o conselho consultivo ele já está atuando. Já colocou? Já coloca. A gente, é uma das primeiras demandas que a gente já direciona. É o conselho consultivo funcionar pelo menos uma vez por mês e em progressão uma vez por semana. Tá. A grande dificuldade da gente hoje é o home office. Porque a gente não consegue ainda com o home office, por isso que eu pessoalmente, o nosso sócio também, o meu sócio americano agora, o nosso sócio americano está lá em Goiânia. Amanhã a gente tem uma reunião com a maior e a única empresa de estruturas hidropônicas de massa verde do Brasil. Que é exatamente produzir grão germinado em escala. O Brasil só tem uma indústria, por isso que eu brinco com eles também que ele é a maior. E a gente está investindo agora numa estrutura de verticalização com um fundo de investimento americano para transformar essas estruturas hidropônicas. Depois a gente bota aí na edição, mostrando como é que é feito. Basicamente é a fazenda vertical, né, com pallets, só que esses pallets verticais eles podem ser também horizontalizados por esteiras. Então o grão germinado ele consegue finalizar o processo de crescimento dele em 7 dias. Então uma câmara, até em números reais de produtividade, né? Uma câmara hidropônica de 30 metros quadrados, ela consegue produzir o suficiente para 100 animais. Perfeito. Em 30 metros quadrados, que é o tamanho de um container base, né? Que na verdade são 30 metros cúbicos, né? Então, você ter 100 estruturas como essa, né? Você consegue atender para cada estrutura 100 animais. Então, a produtividade num espaço ali de um campo de futebol, de 1 hectare, ela pode atender ali 1000 animais. A gente, com a estrutura de um tamanho de campo de futebol, a gente consegue atender 1000 animais, que antes precisava de 1000 hectares, né? De 1000 campos de futebol.
Então, hoje um boi no Brasil, em média, um boi ele precisa de 1 a 2 hectares. Depende da localidade, né? Da produtividade do pasto. Mas imagina você conseguir produzir 100 animais no hectare, onde você só conseguir atender 1. Então, a escala de eficiência da alimentação por área, né, é de 1 para 100, com a estrutura hidropônica. E depois de a estrutura hidropônica investida, de grão germinado, ela tem um payback ali de 3, 4 anos. E como você libera 90% da área, você consegue produzir o grão internamente. Você não precisa comprar esse grão mais de terceiros. Entendi. Então você cria um círculo virtuoso à prova do apocalipse. Você está produzindo você mesmo, o grão você está alimentando o seu próprio animal. Até o nome Ficcionários, ele vem de uma obra da literatura espanhola, que ele fala, até foi uma provocação que eu não fiz, Roberto, de que serviriam as suas habilidades no cenário pós-apocalíptico. Essa obra que está aqui, do Ficcionário, ela fala exatamente sobre isso. Essa reflexão que normalmente no podcast a gente provoca os convidados, né? É para responder isso? Das habilidades que eu as tenho hoje, após ser pai de 2 filhas, ter me mudado de cidade novamente por uma questão de qualidade de vida que eu te falei, ter saído dessa loucura aqui de São Paulo, respirar o ar puro da Bahia e pegar o Pix em euros paulistas quando eu viajo para cá. Boa. É de que para onde eu vejo a humanidade indo, que não me agrada, e eu não sei o quanto tem de um certo pessimismo meu em relação a tudo, como que eu uso o meu capital intelectual para ajudar as pessoas. Que figura de personas são essas? Eu tenho uma habilidade muito de ter visão de médio e longo prazo das coisas. Não é que eu acerto o bilhete premiado da loteria, mas eu vejo tendências. Até porque é parte do meu trabalho como conselheiro antever tendências e cenários. E a mesma coisa assessorando fusão e venda de aquisição de empresa, porque tudo é questão de fluxo, projeção em cenário e risco. Pensar com mentalidade de mercado de capitais também. A gente aprende isso na escola de banqueiros, né? Seja para o bem ou para o mal. Então, antevendo cenários, protegendo a minha redoma familiar de cenários de estresse e de risco para que a gente tenha uma qualidade de vida boa. No meu ambiente de trabalho, levando as informações para as empresárias e para as famílias de que eu atendo, porque são famílias e que geram emprego para tantas outras milhares delas. Então, eu me sinto corresponsável por isso. Então, elevando esse talento que eu tenho de prever cenários, trazer para uma discussão de maneira reflexiva e provocativa, numa linguagem que eles entendam, para uma tomada de decisão em conjunto, sem conflito de interesse. E aí eu vou trazendo uma outra qualidade que eu acho que eu tenho bem para antever cenários apocalípticos, e pegar cada setor de uma empresa e analisando a vida pessoal das pessoas que são responsáveis por aquela companhia, por aquele CNPJ, e fazendo uma tradução de cada área que está doente, de uma área que está indo melhor, de uma área que necessita de mais atenção, de vários núcleos de setores inteiros de uma empresa que estão todos contaminados e precisa de literalmente de uma gestão de choque, ou de pegar tudo aquilo que foi construído e entender que não temos braço, nem tempo, nem vontade de pegar aquilo de um capital bruto, levar para um nível de polimento que a gente gostaria de fazer. Então é melhor dar isso para uma outra empresa que consiga fazê-lo, e você faz um evento de uma venda, por exemplo. Quis dar um exemplo de algo que é corriqueiro em discussão. De novo, antecipando cenários que podem até ser apocalípticos, porque como a economia hoje muda muito rápido, o acesso à informação é cada vez mais disponível e tendências de consumo ela mudam muito mais rápido que não era na velocidade dos nossos pais. Verdade. Que você tinha uma revista impressa e hoje você tem a IA influenciando o hábito de consumo das pessoas. Cara, como que você consegue se antecipar a movimentos como esse? É quase que uma discussão semanal, para não dizer que é diária. E que pivotado eu consigo dar ao longo do tempo, ao longo de um semestre. Quando a empresa tem capacidade gerencial de fazer. Pensa que às vezes a empresa é muito grande. Tem departamentos inteiros que tem gente trabalhando há 20, 25 anos. Como que elas vão transformar aquela área que foi sempre tocada daquele jeito? E não adianta eu trazer o melhor executivo do mundo para colocar ali, porque tem todo o time que trabalha de uma semântica diferente.
Aí tem a ver com cultura organizacional. E você não muda a cultura organizacional dentro de uma empresa em um ano. Nem 2, nem 3. São anos de trabalho a fio. Verdade. O brasileiro, que não é uma figura que muito se planeja, e mais se executa, e mais a linha do improviso, até porque o país nos força a ser assim para ser um sobrevivente, quiçá nordestino, alagoano, baiano, que nós viemos de províncias de capitania hereditária estilo Vietnã, né? Nós viemos desse lugar. A gente teve que se adaptar a um monte de coisa para poder sobreviver entre o legado da nossa família e de terceiros. Sim. Isso é o que somos. Então, fazer essa análise de tudo, condensar tudo, colocar num prato e levar isso pronto para as pessoas para tomarmos decisão. Acho que é isso. Sem dúvida. Você falou agora um tema que eu achei muito interessante, né? A gente fez a Nordeste brasileiro, a gente tem ainda quase que um sistema feudal e em transição para um sistema mercantilista globalizado. Porque imagina uma usina sucroalcooleira que fica dependente do mercado internacional como uma commodity, ainda o mercado agro do Brasil. O agroindustrial está dependente do mercado externo, que ele navega sobre essas nuances geopolíticas, né? Tá tendo guerra, vai aumentar o preço do petróleo, vai açúcar aumentar... de novo aí agora, mexendo. Aí existe essa dinâmica, né, das commodities no Nordeste e essa transição de reflexão para um produto final de maior valor agregado, ou olhar a economia nacional de forma não dependente apenas dos fundos subsidiados aqui no Brasil, da estrutura nossa política, que mais instável do que a nossa perspectiva de crédito brasileira. Eu acho que o Brasil ele teve essa mudança de acesso ao crédito nos últimos 5 anos do que a gente não viveu talvez nos 50. A gente teve cenário de pandemia, teve cenário de direita, de esquerda, e agora a gente tem uma possibilidade real de não depender mais do mercado de crédito brasileiro, apenas implantando governança internacional nas empresas. Isso a gente falando de um mercado aí que representa talvez 5% das empresas do Brasil, né, que fatura aí mais de que 10 milhões de dólares. Talvez, eu acho que nem isso, mas esse mercado ele move de fato a nossa economia, né? Quando a gente fala do agro, 50% do nosso PIB depende do agro, né? Depende da nossa balança comercial. E esse mercado ele pode prover inovação de forma ampla a partir do momento que ele consiga fazer essa revolução tecnológica, né? Adotar essas novas matrizes de tecnologia e acesso ao crédito internacional, não ficar dependendo somente desse mercado bancário brasileiro alavancado ou mercado de desenvolvimento, que é a grande reclamação, a grande dor hoje que a gente escuta do agroindustrial ou mesmo do industrial, falar do cenário político que não tem crédito disponível nos fundos de desenvolvimento nacionais. Mas espera aí, por que você não está olhando para fora do mercado? Por que você não está iniciando porque ele nem sabe que isso existe. Exatamente. E não sabe como funciona. Esse é o seu trabalho. E parte nosso. O nosso, né? Quando faço lá a assessoria ou nos conselhos dando essa visão aí. Acho que a gente se complementa muito bem. Gratidão aí, Roberto Valverde aqui com a gente. Foi uma honra recebê-lo. Obrigado. Muito enriquecedor. Quero depois fazer o convite aí para você compor esses nossos conselhos consultivos. Tem que virar 15 Valverdes. Vamos fazer uns piques aí para esse baiano. O meu avô falava assim, o cheque fortalece a amizade. Hoje em dia é pix. Irmão, obrigado. Você quer deixar alguma mensagem aí para esse empreendedor brasileiro? Fique sempre disponível e atento às tendências de mercado, às novidades. A gente falou muito sobre acesso de crédito, mas assuntos relacionados à gestão, como a tecnologia de fato está entregando melhorias no seu negócio. Se utilize das pessoas que estão sempre no mercado fazendo um trabalho acessório para te ajudar. Quem quiser falar comigo direto, meu Instagram é Roberto Valverde 1. Meu canal do YouTube é Rob Valverde. E meu LinkedIn é Roberto Valverde. Você vai me achar nesses 3 canais e eu respondo quase todo mundo. Não é chatbot, não. Axé. É um espetáculo, hein? O Roberto tem umas pílulas diárias aí. Eu acompanho já há algum tempo. E sempre causa aí uma reflexão propositiva para a gente inovar aí nesse nosso mercado que tanto precisa de
boas pessoas, sérias, com ideias aí propositivas. Com a gente aí, ficcionários. Uhul! Quanto tempo foi isso aí, velho? Mais 2 horas, não foi? Eu nem vi. Tá bom. Irmão. Top mais. Fotinha você já tirou? Já tirei uma fotinha, mas vamos tirar mais uma em pé agora. Você sabe onde é que eu vou querer a foto com ele depois? Com aquela marca, vou fazer o mechan dele, com aquela marquinha dele no pré-deck. Opa, bora! Fazer o mechan gratuito. O pessoal vai perguntar quem é? Pô, só é curioso, né? Quem é essa empresa aí, Valverde, que você tá aí na Faria Lima? Quem é que você foi bater carteira? Que eu falo, eu tô batendo carteira. Foi pegar dinheiro de quem? Fala do amigo lá que tá aqui. Bom demais. Vou fazer uma foto legal aqui pra você. A gente falou isso, tem uma Olha isso aqui, foto. Bota essa manopla aí. É um apocalipse. Deve ter zumbi aí na história. Só não morde. Essa aqui. Tem aqui em São Roque, tem uns eventos que eles fazem de justas. Ah, é? É? Cara, eu não sabia. Aí você bota a rodovia Sério? completa e sai dando palmas, cara. Deixa eu chamar você pra ir, ó. Mais uma. Faça com o meu celular aqui, pode aqui. Essa foto é minha, autor. Influenciador, meu irmão. Se for da porra de MNE, você é influenciador. Aê. Aí, ó. É todo mundo. Graças a Deus. Aqui, ó. Já viu o sexteto? Você gosta de navegar? Pô, mora em Salvador, né? É, adoro. Fica aprendendo a navegar com esse bicho aqui. Vai com o GPS Vai, acaba aí, né? Você sabe? Hã? Não, mas é uma das metas aí. Né? Um cara cheio de meta. Você tá com muita meta aí, viu, velho? Você dorme que horas mesmo? É, esse aí é o problema. Você aqui, dorme? né? Cara, tanto de empresa que tu me contou que tu faz gestão aqui, que você tem que ir lá. Cara, É o nosso acorda. controle, eu já tô... Cadê a bota? Olha lá a bota lá. Essa é bota de Faria Lima, essa daí. Não é bota, né? De madeira. Vocês têm que ir, meu, vocês acordam no avião, vocês estão em empresa de qualquer lugar. E os caras do agro, cara da agenda difícil, hein, velho? Tu pegou aí uma agenda retada. Como é que tá, meu irmão? Prazer, Você irmão. Você é daqui? Opa, Fala o idioma dos caras do agro lá? mais ou menos. Eu nasci na fazenda, então Mas você Só que visita passei os muito caras lá ou tempo. você fica só fazendo videochamada? só no vídeo chamado. Assim, Vou botar o cara pra ir lá e tirar o terno, hein? Eu já tô ajeitando aí. Ela tem que botar assim, ó, blusa pra fora, pro Não, empresário. o Fábio já